Irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja derramada agora sobre a sua vida. Que Deus derrame sobre nós a bênção da presença dEle em nossas vidas. Que Deus fale conosco grandemente no despertar com Cristo de hoje. Irmãos, no livro de Êxodo, no capítulo 33, a partir do versículo 7, que fala sobre a tenda do encontro. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos, até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um, à porta da sua tenda, adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém, o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Ele tinha sede da presença de Deus. Ele tinha sede da presença de Deus. E ele foi quem substituiu Moisés quando Moisés terminou sua missão aqui na terra. E ele passou esta missão para Josué, aquele que permanecia ali, pertinho da tenda, buscando a presença do Altíssimo. O moço Josué, aqui diz, o moço Josué era um jovem. Ele poderia estar com outros pensamentos, procurando uma menina bonita para se casar, ali, procurando uma aventura, procurando fazer coisas que os jovens gostam de fazer. Mas a coisa que ele mais gostava de fazer era de buscar a presença do Deus Altíssimo. E Deus deu muitas vitórias a este moço, que se tornou um grande homem. Deus fez coisas maravilhosas, coisas grandes na vida de Josué. Porque ele escolheu o melhor, buscar a presença do Deus Altíssimo. Então Moisés, a partir do versículo 12, Moisés roga a Deus a sua presença. Moisés roga a Deus a sua presença. Moisés disse ao Senhor, porque vejam bem, antes de falar a conversa que ele teve aqui com Deus, eu quero dizer a vocês que o povo tinha conseguido se libertar do cativeiro do Egito, tinha visto o mar abrir diante deles e eles passarem por dentro do mar, em terra, pisando na terra, não foi nadando. Eles viram que quando eles passaram, que o exército de Faraó do Egito veio para atacá-los, eles sucumbiram porque o mar, as duas colunas de água que tinham se formado, elas desceram e todo o exército do Egito sucumbiu, morreu afogado. Eles viram o livramento do Senhor. E aí, quando Moisés subiu, se apartou do povo, se afastou e foi receber de Deus os mandamentos, os estatutos, para que fosse um povo organizado. Ali era toda uma nação, precisava de entender o que Deus estava orientando. E aí, quando Moisés foi, eles acharam que Moisés demorou demais.
Então eles exigiram de Arão que fizesse para eles um Deus. E aí Arão falou para eles que pegassem tudo que eles tivessem de ouro, as joias deles, e derreteram ali, fizeram uma abominação contra Deus. A imagem de um bezerro. E lá, ali o pecado foi muito grande. Então Deus disse a Moisés que Moisés descesse, que o povo já tinha se pervertido. Um povo que Deus amava tanto, que fez tantos sinais, tanta coisa maravilhosa para eles. Mas eles sentiram necessidade de fazer um Deus de mentira e ficar adorando. A abominação para Deus. E aí o que aconteceu? Aqui, Moisés já tinha intercedido pelo povo. E aí, porque Deus, ele realmente, ele não tinha outra opção. O plano de Deus foi de ficar só Moisés e dali começar uma nova geração, um novo povo. Porque aquele povo era muito rebelde. Era um povo que facilmente se afastavam de Deus. Facilmente esqueciam de Deus. Então, o que aconteceu? Aqui, quando Moisés, aqui ele já está acalmando o coração de Deus, Moisés. Mas aí o Senhor tinha falado para ele que não ia com eles, porque o Senhor estava com eles. Mas aí depois desse bezerro que eles fizeram, Deus disse que mandaria um anjo acompanhá-los, mas não iria com eles. Mas Moisés queria a presença de Deus. Ele precisava. Não bastava para ele aquele anjo. Ele precisava da presença de Deus. Então ele roga a Deus a sua presença. Moisés disse ao Senhor: Eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: Eu conheço você pelo nome e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: A minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. O alívio para Moisés ouvir isso de Deus. A minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Ainda quis uma confirmação de Deus. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Olha que coisa interessante. Ele diz: será que não é será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Moisés aqui, ele está pedindo a presença de Deus. E ele quer que Deus confirme que vai estar com eles. E Moisés roga a Deus que ele mostre a sua glória. O Senhor disse a Moisés: Farei também isto que você falou, porque você alcançou o favor diante de mim, e eu o conheço pelo teu nome. Então Moisés disse: Peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: Farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado.
Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Olha a grandeza do nosso Deus. Deus, Ele nos ama e Ele quer intimidade conosco. Ele não quer que sejamos aqueles que passam aqueles minutinhos ali, dá uma palavrinha aqui com o Senhor e fala ali, e depois passa o resto do dia esquecido dele. Eu não estou dizendo que você vai passar o dia inteiro, como seria bom, prostrado diante do Senhor, adorando a Ele. Nós não podemos fazer isso, mas nós podemos ficar em espírito de oração. De tal forma que tudo aquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, Ele está conosco. Então ali você está agindo, você precisa tomar uma decisão, você sabe que Ele está do seu lado, a presença dEle está ali. Então você diz, Senhor, como eu devo fazer? O que o Senhor faria no meu lugar neste momento? E aí o Senhor vai te conduzindo, o Espírito do Senhor vai te mostrando o caminho, como você deve agir, como você deve fazer naquilo, como você deve socorrer alguém, como você deve responder a alguém, como você deve colocar o Senhor, o seu Criador, o seu Pai amoroso em primeiro lugar na sua vida. Então o Senhor vai conduzindo a você. Não se preocupe que ninguém... Olha, se você busca o Senhor, o mais Ele fará. Com certeza Ele vai conduzindo o teu espírito. Ele é o autor da sua vida, conhece você melhor do que você mesmo. Ele sabe aquilo que você precisa antes de você tomar ciência do que vai precisar. Quão grande é o nosso Deus. É assim que acontece, que funciona com Deus. E aí eu separei também aqui um salmo que diz: Deus, o nosso protetor e libertador. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que eu diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Olha a importância, é no Salmo 124, o Salmo de Davi. Ele disse, águas impiedosas teriam passado por cima de nós. Aí ele diz, bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O Senhor nos liberta. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Mas eu separei este salmo justamente porque ele fala sobre isso. O Salmo 124. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que eu diga. Ou seja, nós precisamos de ter o nosso Senhor ao nosso lado. Nós precisamos da doce e maravilhosa presença de Deus em nossas vidas, todos os dias de nossas vidas. E nós devemos buscar esta presença, ter a sede da presença de Deus, como Josué teve. Olhe que os outros, eles temendo a Deus, eles sabiam do pecado deles, eles não se aproximavam da tenda do encontro. Eles ficavam na tenda deles, na porta da tenda deles, olhando a ida de Moisés até a tenda do encontro. E quando viam a nuvem, a presença de Deus ali na tenda, eles adoravam a Deus ali na tenda deles, no outro lugar.
Mas o moço Josué, que auxiliava Moisés, ele permanecia ali. Ele não saía. Ele não saía. Porém, o moço Josué, olha só, depois Moisés voltava para o arraial. Depois que ele tinha um encontro com Deus, conversava com Deus, ele voltava para o arraial. Porém, o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Ele queria a presença do Deus Altíssimo, daquele que havia libertado eles do cativeiro do Egito. Ele queria a presença, ele queria o melhor. A presença de Deus. E Deus permaneceu mesmo com ele. Permaneceu mesmo, sempre com ele. Porque Deus, ele tem prazer de termos sede da presença dele. Qual é o pai que não fica feliz quando o filho procura por ele? Quando o filho vai conversar com ele? Vai adorá-lo, amá-lo. Não só pedir. Claro que nós precisamos muito de Deus e pedimos muito a Deus. E não é errado pedir, tanto que tem a palavra de Deus. Jesus diz, pedi, e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e a porta se abrirá. Agora peçamos coisas boas a Deus. E a primeira delas que seja a presença dele. Porque a presença dele é fundamental. Se você tiver tudo na sua vida, materialmente, também você tiver saúde, você tiver assim, você de repente você é uma pessoa extremamente abençoada por Deus. Você tem tudo, você pode dizer, eu não preciso de nada materialmente. Tenho tudo aqui. Mas se você não tiver a presença de Deus, você não tem nada. Simplesmente você não tem nada. E o inverso também, a recíproca é verdadeira. Se você for uma pessoa extremamente humilde, você não tenha nada na sua casa, você não tenha bens nenhum e ainda seja doente, que te falte tudo aqui materialmente e ainda a saúde. Mas se você buscar a presença do Senhor, você terá tudo. Você ficará completo. Eu tenho uma cunhada que já foi para a glória, ela está com Deus. Vânia. E Vânia, ela sofreu um AVC. Na verdade, ela teve vários episódios, ela teve na vida inteira dela, quando fez o exame, ela não só teve um AVC. Então, chegou a um ponto que ela ficou acamada e o corpo dela ficou todo encolhido. Ela era uma mulher alta, linda, muito linda, essa minha cunhada. Ela parecia um modelo, aqueles modelos mesmo. Quando ela era jovem, queriam que ela fosse modelo. Mas ela casou muito jovem com o meu irmão, que também está na glória, meu irmão mais velho. Está com Deus. Primeiro ela partiu e depois ele partiu. Ele foi mais recente. Então ela passou 18 anos acamada. E o corpinho dela foi se transformando, ela foi ficando tão encolhida que ela precisou fazer uma cirurgia para soltar o corpo dela. As pernas dela estavam apertando e sufocava o abdômen dela, porque ela se encolheu. O corpo dela não tinha solução para aquilo. Ela passou 1 ano e tanto no hospital, porque não tinha como se tratar fora do hospital. Era muito grave a situação dela.
Mas chegou um tempo que mesmo ela toda encolhida, ela muito lúcida, muito, muito lúcida. E ela ficava adorando a Deus. Quando eu visitava Vânia, eu que saía fortalecida, porque ela já estava forte. Ela dizia, Jesus está comigo. Jesus está comigo. Ela sorria tanto, com tanta alegria, que eu temia que ela engasgasse, porque estava comprometido. Ela já, a cabeça torta, então já ficava difícil até dela respirar direito. Mas então eu ficava preocupada porque ela sorria, ela dava gargalhadas de alegria. Na presença de Deus, ela disse, Deus está comigo todo momento, eu sinto a presença dele. E ela sorria de alegria. Ela me dava lição de vida. E ela está na glória com Deus agora. Porque a presença de Deus completava ela. Dava tudo que ela precisava. Ela não se desesperou. Nenhuma vez eu encontrei Vânia desesperada. Uma vez, em uma das vezes que ela foi para o hospital, uma enfermeira maltratou ela no momento que estava fazendo o tratamento da escária, da ferida que ela tinha nas costas. E eu percebi que ela fez um gesto de dor. E aí eu chamei a atenção, disse, não faça isso, minha filha, porque seja mais humana, olha a forma que você está tratando. Porque ela chegou revoltada para fazer esse curativo em Vânia. Mas Vânia, ela não se incomodou, ela não se preocupou com a menina. A presença de Deus era tanta que ela não se desesperou. Ela fez um gesto de dor porque ela não estava anestesiada. Ela sentiu a dor. Mas no mesmo momento, a presença de Deus era tanta na vida dela que ela ali, até ela me fez me acalmar diante daquela situação que eu achei injusta. Mas ali ela tirou de letra, ela fez aquilo que Jesus faria. Porque Jesus já fazia parte da vida dela, do dia a dia dela. Então, o que nós precisamos mesmo, a conclusão disso, é da presença de Deus. Porque com a presença de Deus, você é feliz, independente das circunstâncias. E eu aprendi isso com ela. Foi um aprendizado. Ela me ensinou. Então, irmãos, vamos buscar a presença de Deus que nos completa, que nos traz a verdadeira felicidade. E não isso que você está vivendo hoje. Migalhas. Deus tem um banquete para você e você está se conformando com migalhas? Você já está satisfeito com migalhas? Não, Deus tem muito mais para você. Muito mais Deus tem para você. Deus tem até saúde também para você. Deus tem até bens para suprir as suas necessidades, um emprego para você, tem até isso. Mas que isso seja secundário. Primeiro buscai a presença dele e as demais coisas vos serão acrescentadas. E, irmãos, uma coisa muito importante. Ontem eu dei o testemunho do meu sobrinho que foi curado de um câncer. E ele tem um trabalho muito bonito. Ele é médico. Então, o trabalho dele é voltado, mas ele tem uma ONG, que eu ontem não soube explicar isso, uma ONG. Eu vou abrir aqui só porque eu deixei a informação, porque de repente, se Deus tocar no seu coração e você quiser conhecer melhor, ele explicou. Tem o link do Instagram e o link do YouTube. Não tem como se inscrever, porque não é um grupo, é apenas uma iniciativa social. Quem quiser participar com algum dom ou talento que acredita ter, pode mandar mensagem no Instagram da ONG,
que eu ou algum voluntário vai entrar em contato para combinar como a pessoa pode participar. Doe Mais RN, tudo junto. Você no Instagram, você coloca assim, @Doe Mais RN, tudo minúsculo. E aí você vai ver como é no YouTube. Mas é Doe Mais RN. Que doação é essa que ele trabalha mais diretamente? É a doação de medula óssea. Se você não é cadastrado, ele tem como cadastrar você para você ser doador de medula óssea e salvar algumas vidas. Inclusive, quando você entra, você vai ver depoimentos belíssimos. Um jovem médico também, que ele, quando foi fazer a doação, disse que quando ele entrou na sala, onde todas as pessoas ali em tratamento de câncer, e aí uma menininha estava fazendo tratamento de câncer, parece que a menininha estava com leucemia, e ela perguntou à mãe, por que esse rapaz é diferente? Porque ele tinha cabelo e os demais que estavam ali, e ele estava com semblante saudável e tudo, e os demais estavam abatidos, né? E aí ela perguntou, aí a mãe explicou, filha, é porque ele não está doente, ele é um doador, ele veio doar a medula, veio fazer a doação da medula óssea. E ele disse que a menininha olhou para ele diferente e olhou para ele como um herói, a menininha. Ela disse, então ele existe. Porque é tão difícil a pessoa se doar, dar um pouco de si. Então ele disse que ele disse que nunca vai esquecer. Ele disse, é uma situação que eu jamais esquecerei, do olhar daquela menina, a forma como ela olhou para mim. Ela viu ali nele a presença de Deus, uma solução para a necessidade dela. Ou de ninguém, ele disse, eu não sei quem foi a pessoa que foi beneficiado com a medula, com a doação, mas ele disse que sabe que ali ele viu quanto que valia a pena fazer aquilo. Aquilo se tornou parte da vida dele. E uma história para ele contar, ele disse. Para o resto da vida dele, ele ia lembrar desse fato. E também Gustavo Graco, que é o meu sobrinho, que foi curado de um câncer, que eu dei ontem o testemunho dele, ele criou essa ONG, Doe Mais. Então, né, nessa ONG, você entrando nela, você vai entender como você tanto pode fazer a doação de medula óssea, como doação de sangue, como doação de cabelos, para que seja feito perucas para aquelas mulheres que estão naquele episódio que perdem o cabelo, que aí, para melhorar a autoestima delas, para que elas possam sair com mais tranquilidade, sem aquela angústia. E também a doação de leite materno. Então, doe mais. Você vê a possibilidade naquilo que você possa fazer, possa participar. Entendeu? Doe Mais RN. Aí quando é no Instagram é @Doe Mais RN, tudo minúsculo. Tá certo? Se de repente Deus tocar no seu coração e você deseje ajudar de alguma forma, então fique à vontade. É para isso. Para que de repente o seu cabelo cortou, mas cresce. Não é isso? O seu sangue você doa, não vai ter problema nenhum. É feito todo um procedimento, tudo muito organizado, tudo não é por lá. O Doe Mais, ele vai conduzir você ao hemocentro, tudo organizado. Então, a outra coisa também, o cadastro para doação de medula, muito importante, muito bom você fazer isso, não é? Você que está amamentando hoje, então você pode fazer a doação do leite, porque quanto mais você doar, mais leite você terá. É assim que Deus faz. Quanto mais você amamenta, mais leite você tem. Não é isso? Então, irmãos, hoje o nosso despertar com Cristo veio trazer esta palavra, a importância da presença de Deus na sua vida.
É fundamental, porque quando ele chega na sua vida, as demais coisas serão acrescentadas a você. Não esqueça disso. Amém, irmãos? Fiquem com Deus. Que Deus esteja presente na vida de vocês. Se vocês quiserem se inscrever, então se inscrevam. Para que venha todos os dias, vai chegar a mensagem que Deus tem para você através deste canal, Despertar com Cristo. E você passe para outras pessoas também, até chegar naquela pessoa que Deus quer que ouça a palavra. E não só ouvir, receba a palavra de Deus e viva de acordo com esta palavra. E você vai ser muito, muito, muito feliz. Amém, irmãos? Amém. Fiquem com Deus.